Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vou apresentar os conceitos do padrão Strategy. No vídeo anterior, fiz uma abordagem geral do que são padrões de projetos e sua importância. Se você não viu, vou deixar um link nos cards aqui em cima. Então vamos ao que interessa. Strategy significa estratégia. Vamos entender por que ao longo do caminho. Vimos que os padrões Goff, que falamos no último vídeo, estão separados em 3 categorias: criacionais, comportamentais e estruturais. O Strategy é um padrão comportamental, que define como classes interagem e distribuem responsabilidades. Lembre que comportamentos são métodos, logo este é um dos padrões que vão mostrar métodos a serem implementados e como eles vão delegar tarefas chamando outros métodos. Mas lembre que um padrão não define algoritmos para serem implementados por estes métodos. Um dos detalhes importantes que precisa saber sobre um padrão é sua definição, que resume características e utilidade do padrão. A definição do livro Use a Cabeça Padrões de Projetos diz que o padrão Strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles e os torna intercambiáveis. A estratégia deixa o algoritmo variar independentemente dos clientes que o utilizam. Não ajudou muito, né? A definição para quem nunca viu um determinado padrão é muito vaga, mas depois que você entender e implementar, pode voltar na definição que verá que ela será muito clara. Vamos entender o mínimo por enquanto. Com o Strategy, teremos vários algoritmos implementados e poderemos trocar um algoritmo por outro para alterar o comportamento de uma classe, até mesmo em tempo de execução. Tais algoritmos sendo encapsulados, quer dizer que quem for utilizá-los não precisa conhecer os detalhes específicos. Estes algoritmos são os comportamentos, uma vez que estamos falando de um padrão comportamental. Cada comportamento será uma função ou método. Para poder usar uma função, precisamos saber apenas o que ela recebe e o que retorna. Com o Strategy, poderemos trocar uma função por outra, alterando então o comportamento, desde que as funções sejam compatíveis, ou seja, tenham a mesma assinatura. Lembre que a assinatura é justamente a relação dos parâmetros e tipos de uma função. Mas espera aí, a definição parece contradizer totalmente o que falei no início, que um padrão não define algoritmos. Isso causa muita confusão. O fato é que, ao aplicar o Strategy para resolver um problema, criaremos vários algoritmos ou teremos estes algoritmos já previamente implementados. O padrão não define absolutamente nada em relação a como esses algoritmos serão criados. Ele só precisa que estes algoritmos existam para serem usados pelo padrão. A existência ou necessidade de implementação de vários algoritmos que precisam ser trocados em tempo de execução é o que pode levar à aplicação do padrão. Quando chegarmos em um exemplo, garanto que ficará mais claro. A definição do padrão descreve a solução que ele fornece, mas pode não ser óbvio quando podemos de fato utilizá-lo. Então vamos a algumas situações possíveis. Podemos aplicar o padrão Strategy quando o comportamento de um método precisa ser diferente em classes distintas e ou mudar em tempo de execução. Se você está buscando os conceitos de orientação a objeto, pode questionar que conseguimos ter implementações diferentes de um método em classes distintas apenas usando herança. Então qual é a novidade que o padrão traz? Vamos falar especificamente sobre isso nos próximos vídeos, mas vá pensando a respeito. Podemos usar quando determinadas classes devem ter um comportamento específico e outras não. Imagine que temos uma interface robô e queremos implementar diferentes tipos de robôs, onde algumas implementações podem mover as antenas e outros não, pois não têm antenas. Se você está pensando em POO, pode falar que com a herança resolvemos isso também, mas calma, não vou abordar isto neste vídeo. Outra situação é quando não desejamos que uma alteração em uma superclasse afete as subclasses. Lembra da herança? Pois é muito fácil alterar a implementação de um método em uma superclasse e causar um efeito colateral no método herdado na subclasse quando usamos override, a sobrescrita de métodos. Usando o padrão, podemos evitar tais efeitos colaterais. Em suma, o problema que o Strategy resolve é permitir que uma classe possa trocar, até mesmo em tempo de execução, a implementação de um método, inclusive permitir que determinadas classes tenham uma implementação de um comportamento e outras não. E a peça final para te permitir aplicar um determinado padrão é conhecer a modelagem dele. Este é um diagrama de classes que serve como modelo para a implementação de uma solução utilizando o padrão. Depois de entender o padrão, isto é tudo que precisa para colocá-lo em prática.
Em todo padrão teremos um diagrama, por mais simples que seja, e, portanto, aqui fica claro que um padrão não apresenta algoritmos, ele no máximo define quais métodos devemos ter. Este é apenas um diagrama teórico que muda com cada padrão. Se você é novo em padrões, antes de vermos um exemplo prático, ainda fica difícil de entender seu funcionamento e utilidade. Por isso, sempre apresentarei um exemplo realista e um diagrama concreto para tal exemplo. Mas primeiro vamos entender este diagrama conceitual. Os nomes dos elementos podem variar de uma fonte para outra. Às vezes utilizo nomes que eu escolhi para tentar deixar o diagrama o mais claro possível. A classe estrategista é quem irá colocar em prática as estratégias, que são representadas pelas classes que implementam os comportamentos. As estratégias são os comportamentos e estes são normalmente definidos como uma interface, onde especificamos um contrato para as classes que implementam cada comportamento. Uma interface no sentido estrito da palavra é como uma classe totalmente abstrata, que define apenas a assinatura dos métodos existentes. Se estivermos falando de Java 8 em diante, uma interface pode ter métodos com implementação, mas isso é assunto para um vídeo inteiro. Voltando ao foco, lembra quando falei que podemos trocar um comportamento por outro, desde que sejam compatíveis? A interface é que vai garantir esta compatibilidade, por especificar como deve ser a assinatura dos métodos a serem implementados. Podemos ter até N comportamentos. Cada comportamento diferente é representado por uma interface. Quais métodos essas interfaces terão e a assinatura deles não depende do padrão, mas do problema específico que estivermos resolvendo. Aqui apenas indiquei que teremos um método chamado executar comportamento A dentro da interface A. Em um problema real, precisamos então dar um nome que faça sentido a tudo neste diagrama, incluindo os métodos. Como cada interface define apenas a estrutura dos comportamentos, classes que implementam tais interfaces devem ser definidas. É lá que incluiremos nossos algoritmos, mas o padrão não quer saber em como eles serão implementados. Se temos interfaces diferentes para especificar comportamentos distintos, isso significa que a assinatura dos métodos em cada uma delas pode ser diferente. Perceba que a relação entre a estrategista e os comportamentos não é herança, mas pode ser uma associação normal, composição ou agregação. Desta forma, os comportamentos não são implementados como subclasses da estrategista, e assim estarão contidos como um atributo dentro de tal classe. Por isso, é comum representar esta associação como agregação ou composição. Uma das características fundamentais do Strategy é permitir a troca de comportamentos em tempo de execução. A agregação ou composição é que vai permitir isso. Os elementos destacados representam o mínimo que precisamos para implementar o padrão. Neste caso seria a classe que irá utilizar as estratégias, a interface que define um comportamento e pelo menos uma implementação deste comportamento. Com estas três, já conseguimos aplicar o padrão, apesar de que, se for existir sempre apenas uma implementação do comportamento, não precisamos do padrão para nada. Estaríamos apenas complicando as coisas. Se você aplicou o padrão, você pode não ter todas as implementações dos comportamentos prontas, mas sabe que elas serão incluídas em algum momento. Podem existir diferentes classes filhas da estrategista, mas normalmente teremos apenas a classe mãe. Cada classe filha poderia, por exemplo, fazer um uso diferente do resultado de um determinado comportamento. Uma estrategista filha poderia imprimir o retorno, enquanto outra poderia enviar um e-mail com os dados. Com o padrão Strategy, o comportamento de uma estrategista, seja ela mãe ou filha, pode mudar em tempo de execução de acordo com os requisitos do sistema. Até aqui, falamos das características do padrão Strategy e o problema que ele resolve. Para entender mais a fundo por que esta pode ser uma ótima solução para o seu problema e conseguir avaliar os prós e contras para a aplicação do padrão, precisamos discutir alguns princípios de engenharia de software, que são recomendações que devemos procurar seguir ao projetar e desenvolver nossos sistemas, visando obter organização e reutilização de código, facilidade de manutenção e evolução do software, redução de bugs e outros aspectos. Qualquer engenheiro de software precisa conhecer princípios de engenharia. Uma vez tendo fixado o conhecimento sobre tais princípios, devemos refletir sobre o código que estivermos escrevendo e tentar verificar quais princípios são atendidos e quais são violados. A ideia não é fazer nosso código atender a todos os princípios, mas tentar atender o máximo possível, desde que faça sentido para o projeto que estivermos desenvolvendo. Um princípio básico é o favorecer composição no lugar da herança.
que nos diz que devemos tentar utilizar composição no lugar de herança sempre que possível. Aqui o termo composição é usado de forma genérica, podendo ser composição ou agregação. O Padrão Strategy aplica tal princípio, usando composição e não herança. Um dos benefícios de favorecer a composição é exatamente permitir comportamento dinâmico. Como um comportamento é definido como atributo dentro de uma classe, podemos trocá-lo quando desejarmos, até em tempo de execução. Esta é uma forma de polimorfismo, onde podemos ter diferentes implementações de um determinado comportamento, dependendo do objeto que foi instanciado no momento. Um atributo nada mais é que uma variável, que neste caso armazenará um objeto contendo o método que implementa o comportamento. Se atribuirmos um objeto diferente, estaremos alterando aquele comportamento. A aplicação deste princípio nos leva a outro que é o acoplamento. Acoplamento é o grau de interdependência entre dois sistemas, módulos, componentes ou classes. Imagine comprar um carro que não é possível encontrar peças no Brasil, pois elas são produzidas apenas pela fabricante do automóvel no exterior. Esta é a ideia de autoacoplamento que devemos evitar. Pense nas dificuldades que terá quando uma peça quebrar. O que queremos buscar é o baixo acoplamento. Se precisamos trocar uma peça, teremos várias opções de diferentes fabricantes. Quando usamos composição no lugar de herança, podemos estar favorecendo um baixo acoplamento se usarmos interfaces no lugar de classes concretas diretamente. É exatamente isto que o Strategy faz. Os comportamentos são definidos como interfaces. E isto nos leva a outro princípio, o programar para uma interface, não uma implementação. Este é um princípio Goff, e aqui o termo interface não significa interfaces de programação ao pé da letra, como as interfaces Java. Pode ser qualquer elemento de um nível superior de abstração. Uma interface é como uma classe totalmente abstrata. Já uma classe abstrata normalmente possui métodos com implementação. Programar para uma interface significa programar utilizando-se tipos abstratos no lugar de concretos. Isto nos dá flexibilidade. Se você utiliza uma interface na declaração de uma variável, podemos armazenar qualquer objeto que implemente tal interface. Assim, podemos ter implementações diferentes de um comportamento dependendo do objeto instanciado, nos levando de volta ao polimorfismo que acabamos de falar. Então, acaba que um princípio favorece outro. Se você é desenvolvedor Java, está cansado de declarar variáveis do tipo list e instanciar como ArrayList. O primeiro é uma interface e o segundo uma classe concreta que implementa tal interface. A ArrayList é apenas uma das implementações possíveis. Imagine que você declara uma variável como ArrayList e sai passando ela por parâmetro para diferentes métodos ao redor do seu código. Se você descobrir posteriormente que o ArrayList não é mais adequado para o seu problema e precisar trocar por um linked list, por exemplo, precisará trocar todas as referências de ArrayList. Usando o conceito de programar para uma interface, só precisará fazer isso em um único local, onde a lista é instanciada. Dentre os vários princípios de engenharia de software existentes, os princípios Solid são alguns dos mais importantes, conhecidos e de grande aplicação. Vou falar rapidamente o que significa cada princípio e vamos vendo em mais detalhes à medida que formos abordando em cada padrão. Existem excelentes livros e outros materiais sobre Solid. Um material espetacular, desenvolvido recentemente pela Yugona Thelma, é um artigo chamado Os Princípios Solid em Imagens, que apresenta tais princípios de uma forma lúdica e bastante intuitiva. O artigo é altamente recomendado e vou deixar o link na descrição. Tem um link para um vídeo do Philippe Deschamps nos cards aqui em cima também. Solid é uma sigla que representa um conjunto de 5 princípios. O S é de Single Responsibility Principle, o SRP, o princípio da responsabilidade única. O O é de Open Closed Principle, OCP, o princípio do aberto e fechado. O L é do Liskov Substitution Principle, LSP, o princípio da substituição de Liskov. O I é de Interface Segregation Principle, ISP, o princípio da segregação de interfaces. E por último, o D é o Dependency Inversion Principle, o DIP, o princípio da inversão de dependência. O Strategy é um padrão tão flexível e bem elaborado que atende a 4 dos 5 princípios Solid. Ele atende ao SRP, o princípio da responsabilidade única, que diz que uma classe ou método deve ter uma única razão para mudar. Se precisarmos fazer uma alteração, devemos ter um único motivo para isso. Alterar um código que estava funcionando é uma das excelentes formas de conseguirmos introduzir bugs no sistema. Isso significa que devemos evitar ao máximo
alterar um código existente. E se precisarmos fazer isso, o ideal é que tenhamos um conjunto de testes confiáveis que nos dê segurança para fazer alterações. Mas isso é assunto que tem vários vídeos aqui no canal. Se alterar o código é algo melindroso, então quanto menos razões tivermos para fazer isso, melhor. Se temos uma única razão para precisar alterar um código, excelente. O Strategy atende ao SRP, pois a classe que usa os comportamentos não tem a responsabilidade de implementar tais comportamentos. Adicionalmente, cada classe de comportamento é responsável por implementar um único comportamento. Se temos uma classe que a única coisa que ela faz é enviar e-mails, ela segue o SRP, e assim, a única razão de alterar tal classe é se precisarmos modificar qualquer coisa em relação ao envio de e-mails por causa de um bug ou necessidade de novo recurso. Mas o motivo da alteração é um só: modificar o envio de e-mails. Se sua classe envia e-mails e mensagens no WhatsApp, então agora ela tem duas razões para mudar, aumentando a probabilidade de uma alteração no envio de e-mail causar um bug no envio de mensagens no WhatsApp, pois o código está todo numa classe só. O Strategy atende ao OCP, o princípio do aberto-fechado, que diz que uma classe deve estar aberta para extensão e fechada para modificação. Mais uma vez, o princípio visa evitar que alterações causem efeitos colaterais e transtornos por cliente e desenvolvedores. Aqui também não devemos levar as coisas ao pé da letra. Não entenda o termo extensão como a palavra extends, que usamos em várias linguagens para representar herança. Herança é uma das formas de estender uma classe, mas também podemos usar composição para isso. Já falamos sobre o princípio de favorecer composição anteriormente. Estendendo uma classe por qualquer meio possível, não alteramos o código existente e assim reduzimos a probabilidade de bugs. Quanto ao OCP, o Strategy atende a este princípio, pois separa as partes que mudam, os comportamentos, de dentro das classes que utiliza eles. Isto torna a classe aberta para extensão e fechada para modificação. Se precisar de um novo comportamento, apenas criamos uma nova classe, no lugar de adicionar código em uma classe existente. Ele atende ao Liskov Substitution Principle, o princípio da substituição de Liskov. Este princípio foi definido pela Barbara Liskov, uma cientista da computação, em um artigo acadêmico de 94. É um artigo bastante técnico e profundo. O nome do princípio não diz nada. A definição formal declara que, se S é um subtipo de T, então objetos do tipo T podem ser substituídos por objetos do tipo S sem alterar o funcionamento desejado do programa. Imagine ter uma variável animal e poder armazenar dentro dela qualquer subtipo de animal. Assim podemos usar os métodos da classe animal sem nos preocuparmos em saber qual o tipo específico de animal que a variável armazena. Qualquer que seja o animal, a forma de utilizar a variável é a mesma. Se trocarmos um leão por outro animal qualquer, o código que utiliza a variável não precisa ser alterado. Isto é o LSP, que está diretamente relacionado ao princípio programar para uma interface, mas tem toda uma fundamentação teórica por trás dele. No caso do Strategy, podemos substituir um comportamento por qualquer implementação dele, de forma transparente, até mesmo em tempo de execução, sem que sejam necessárias alteração no código interno das classes que utilizam tais comportamentos. Este é um princípio que você já deve ter usado sem saber, mas que a partir do momento que você toma consciência dele, deve procurar usá-lo mais. O Strategy atende ao princípio da segregação de interfaces, o ISP. O princípio diz que um cliente não pode ser forçado a depender de métodos que ele não usa. Mas como assim? Cliente é, por exemplo, uma classe que usa outra. Se temos uma classe X que é utilizada por Y e a classe X tem vários métodos que a Y não utiliza, estamos violando o ISP. Mas aí você pergunta, se a classe Y não utiliza estes métodos de X, ela não depende deles. Também concordo. A definição de um princípio às vezes é confusa. Se um método de uma classe X está disponível para uma classe Y, a classe X não sabe quais métodos a Y utiliza. Se não sabe, ela deve assumir que Y depende de todos os métodos. Imagine uma fabricante de veículos que inclui uma tomada para carregar notebooks e uma porta USB no banco traseiro. Ela não tem como saber quem usa tais recursos. Quem nunca usa a tomada de notebook vai ficar irritado com o recurso, que está apenas ocupando espaço, enquanto poderia ter outra porta USB no lugar. Quem utiliza vai ficar chateado se o recurso for removido em versões futuras do veículo. O objetivo do ISP é fazer o cliente ter à disposição apenas os recursos que necessita. É como ir na concessionária e poder escolher entre ter portas USB, tomada para notebook ou ambos.
A ideia da segregação de interfaces é ter várias classes pequenas no lugar de classes grandes. É isto que permitirá a um cliente ter à disposição apenas os recursos que precisa. Aqui, mais uma vez, não leve o termo interface ao pé da letra. Lembre que a lista de membros públicos de uma classe também representa a interface da classe. Em programação, você pode pensar que ter recursos a mais não é problema, quanto mais melhor. Você já tentou usar uma classe que nunca usou e descobre que ela tem trocentos métodos? Depois de mais de hora lendo a documentação, finalmente descobre que para o seu problema precisará de apenas 2 ou 3 métodos. A grande quantidade de métodos da classe só te fizeram perder tempo e você ainda corre o risco de utilizar métodos que não deveria para o seu problema e causar bugs. Pense em um método que recebe uma lista de valores e deve apenas fazer cálculos. Se a lista permite a exclusão de elementos, nada impede que ela seja modificada inadvertidamente, causando bugs. No caso do Strategy, ele adere ao ISP, pois estamos definindo interfaces diferentes, uma para cada comportamento que pode ser implementado. Cada interface tem poucos métodos e, à medida que novos comportamentos precisam ser criados, teremos mais classes ainda. Bem, foi bastante conteúdo para esse vídeo e sei que precisa digerir isso tudo. Isso leva tempo e requer prática, mas o que te fará evoluir é entender a importância disso tudo e tentar aplicar sempre que fizer sentido para o problema que estiver resolvendo. Vou deixar um link na descrição para um material onde você encontra exemplos realistas da aplicação do padrão Strategy. Até o próximo vídeo.